Você já assistiu a Olhos Famintos e ficou com aquela cena na cabeça. Dois irmãos numa estrada deserta, vendo um homem jogar algo embrulhado num bueiro ao lado de uma igreja abandonada. E então percebem que ele os viu. O que a maioria das pessoas não sabe é que essa cena não foi inventada num escritório de Hollywood. Ela aconteceu. Em 1990, no interior do estado de Michigan, um casal comum estava dirigindo por uma estrada de fazenda quando presenciou algo que nunca conseguiu esquecer. E o homem que eles viram, ele começou a persegui-los. Hoje vamos contar a história real que inspirou um dos filmes de terror mais icônicos dos anos 2000. Uma história de crime, fuga, obsessão e um programa de TV que se tornou a sentença de um assassino. Para entender o que aconteceu naquela estrada em abril de 1990, precisamos conhecer o casal no centro de tudo isso. Dennis Henry Dupuy nasceu em 1943 em Michigan. Cresceu, ficou no estado natal e trabalhou como avaliador de imóveis, um trabalho burocrático, discreto, nada que chamasse atenção. Em 1961, ele se casou com Marilyn. Ela era o oposto dele, extrovertida, querida, trabalhava como orientadora em uma escola de ensino médio. Todos que a conheciam gostavam dela. Juntos tiveram 3 filhos, mas por dentro, o casamento apodreceu devagar. Dennis era controlador, paranoico. Com o tempo, ele começou a acusar Marilyn de colocar os filhos contra ele, de traição, de conspirações que ele mesmo inventava. Marilyn tentou segurar o casamento por anos, mas chegou um ponto em que não dava mais. Em 1979, depois de 18 anos de um casamento sufocante, ela entrou com um pedido de divórcio. O divórcio foi finalizado em dezembro de 1989. Denise ficou com direito a visitar os filhos em datas alternadas. Mas ele usava essas visitas para se manter presente na vida dela, para manter controle. Marilyn chegou a trocar as fechaduras da casa. Ele ainda conseguia entrar. 15 de abril de 1990, domingo de Páscoa. Era feriado. Dennis foi até a casa de Marilyn para buscar 2 dos filhos para o final de semana, como estava acordado no divórcio. O que aconteceu dentro daquela casa, ninguém sobreviveu para contar com detalhes. Mas as evidências falam por si. Em algum momento daquela tarde, Dennis atirou em Marilyn, um tiro na nuca. Ele enrolou o corpo dela num lençol ensanguentado, colocou dentro da van, uma Chevrolet verde, e saiu. Os filhos ficaram para trás. Dennis estava em fuga, mas ele precisava se livrar do corpo. Dirigindo pelo interior rural de Michigan, ele parou ao lado de uma escola primária abandonada, construída em 1908, às margens da South Prairie Road. Foi ali que tudo mudou, porque naquele exato momento, um casal passava pela mesma estrada. Ray e Mary Thornton estavam dirigindo tranquilamente, quando uma van passou por eles em alta velocidade, bem fechada. Marie fez uma piada sobre o motorista, e por brincadeira, os dois anotaram a placa. Alguns quilômetros adiante, viram a mesma van parada ao lado daquela escola abandonada, e do lado de fora, havia um homem segurando o que parecia ser um lençol branco, encharcado de vermelho. O homem virou o rosto e os viu. Os Thornton aceleraram. Foram embora o mais rápido que puderam. E então, no espelho retrovisor, os faróis da van acenderam. Ele estava os seguindo. Por quilômetros, Dennis Dupuy perseguiu o casal por aquelas estradas desertas. Ray tentava recordar a placa que tinham anotado. Tentava pensar no que fazer. Eventualmente, a van virou em outra direção. Os Thornton sobreviveram. Marilyn não. A polícia foi acionada. O corpo de Marilyn foi encontrado perto da escola abandonada. O principal suspeito era óbvio, Dennis Dupuy, mas ele havia sumido. Dennis passou quase um ano fugindo. Ele atravessou os Estados Unidos, mudou de nome, construiu uma nova vida em Dallas, Texas. Adotou o nome falso de Hank Quinn. Arranjou uma namorada. Tentou recomeçar como se nada tivesse acontecido. A polícia de Michigan não tinha pistas sólidas sobre onde ele estava. Temendo que o caso esfriasse, as autoridades tomaram uma decisão: levar o caso para o programa Unsolved Mysteries, o maior programa de crimes reais dos Estados Unidos na época. O episódio foi ao ar na noite de 20 de março de 1991, e o que aconteceu a seguir parece um roteiro de filme. 10 anos depois, em 2001, um filme chamado Jeepers Creepers, Olhos Famintos no Brasil, estreou nos cinemas. E quem assistia ao começo do filme, e também tinha visto aquele episódio do Unsolved Mysteries, ficou com uma sensação estranha. Os 2 irmãos numa estrada vazia, a van que passa fechando o carro, a brincadeira de anotar a placa, o prédio abandonado, a figura com algo embrulhado, o olhar que se cruza, a perseguição. O diretor Victor Salva nunca confirmou oficialmente que o caso Dupuy foi a inspiração.
Chegou a dizer que o filme foi baseado em uma história real que me contaram sobre um casal de idosos. Mas fãs e jornalistas que analisaram os dois materiais lado a lado chegam à mesma conclusão: a abertura de Olhos Famintos. É uma transposição quase literal do episódio do Unsolved Mysteries. O número de coincidências é grande demais. O que Salva fez foi pegar esse gatilho de terror real, aquele momento em que você percebe que o motorista lá atrás não está indo embora, e amplificou para o sobrenatural. O Creeper não é Dennis Dupuy, mas o medo que sentimos naquela cena de abertura, esse é real, esse já aconteceu. O terror funciona melhor quando toca em algo que já existe dentro da gente. Um medo primitivo, real. E a cena que abre Olhos Famintos faz isso com maestria, porque ela não foi inventada, ela foi vivida. Ray e Marie Thornton saíram daquela estrada vivos. Foram corajosos o suficiente para acionar as autoridades, e 1 ano depois, aparecer no Unsolved Mysteries e contar o que viram. Sem eles, Dennis Dupuy poderia nunca ter sido encontrado. Então, da próxima vez que você assistir Olhos Famintos, lembre: a parte mais assustadora do filme não é o monstro com asas. É a cena onde tudo começa, numa estrada vazia, com uma van que não para de aparecer no espelho retrovisor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Nos comentários, conta pra mim. Você já sabia dessa história antes de assistir ao filme? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Todo dia tem história real. Até o próximo.